Com esse nosso primeiro evento, já dá vontade da gente começar a programar os próximos. A galera aqui nos chats da empresa já estão falando: ai meu Deus, já quero o próximo, já quero o próximo, já quero o próximo. Tem gente procurando a gente para fazer evento nos próximos já, então assim, tô emocionadíssima. E como eu falei no painel anterior, como eu falei quando a gente estava falando com a Camila, esse painel é muito legal para a gente fechar o nosso evento, porque a gente vai falar de um setor que teve muito desafio, né? O setor de saúde, o setor de bem-estar, o setor onde você precisava ter as pessoas em movimento, as pessoas ao ar livre, as pessoas se exercitando, as pessoas interagindo, que está muito relacionado a como as pessoas se movimentam agora, durante a pandemia, que elas têm uma limitação absurda, enfim. E a gente está trazendo 3 gigantes para conversar com a gente sobre isso, tá? O painel de agora é o desafio da pandemia, como transformar sua comunicação para engajar um público que está à distância, tá? Para começar, a gente está trazendo a Tatiana Brito, que ela é responsável pelo marketing da Gatorade no Brasil. Ela foi uma das responsáveis por ajudar a posicionar a Gatorade como uma das principais marcas de bebida no nosso país. Antes disso, ela foi gerente de marketing na companhia Johnson & Johnson por 5 anos e passou por outras companhias de alimentos e bebidas. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que bom. E o nosso convidado, que daí é cliente, tá? Cliente querido, Luiz Ferreira, que ele é graduado em jornalismo, fez pós-graduação em comunicação e em mídias digitais. Hoje ele está atuando como gerente de marketing digital e branding na Selft, uma das maiores redes de academia do Brasil, com mais de 70 unidades espalhadas por 15 diferentes estados. E eu sei que vocês estão em expansão, porque eu tenho essa informação, que vocês estão em expansão. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. A gente trabalha com vocês aqui na NZN, mas eu não tinha o prazer ainda de ter te conhecido virtualmente, que é o que a gente pode fazer agora. Mas seja muito bem-vindo, fiquei feliz que você poderia aceitar o participar do nosso papo. Imagina. Super valeu pelo convite. Legal. E por fim, e não menos importante, a Patrícia Gravalos, Head de Marketing na Desinchar, e ela já tem 13 anos de carreira construída em marketing e comunicação. Não falei que era de peso? Os convidados... Não tinha como a gente fechar melhor, gente, esse evento, tá? Então, vamos começar com a nossa conversa, né? Não tem como a gente negar que o distanciamento obrigou as marcas a pensarem como se comunicar de uma forma diferente. Mas eu acho que dentro do mercado de vocês, isso foi ainda mais desafiador, né? Diretamente pro Luiz e para Tatiana, pensando que Gatorade se conecta com o público dentro do universo da atividade física e que a Selft também está relacionado à atividade física, quando existe limitação relacionado a fazer atividades, a movimentação do público, né? Quando todo mundo teve que se reinventar para isso, o que a pandemia mudou na realidade da comunicação das marcas que vocês representam? Uma vez que o público teve que a conexão com o público teve que ser repensada do ponto de vista de como que eu comunico, como que eu trago algum tipo de valor para o meu público nesse momento, quando ele, na verdade, não está priorizando agora o meu produto. Quer falar, Tati? Pode falar. Obrigada. Bom, eu acho que foi um período muito delicado para todo mundo, né? Não só do ponto de vista de marca, mas acho que como pessoas, né? Acho que a humanidade atravessou aí está atravessando uma dificuldade muito grande. É um período muito sensível. A nossa primeira preocupação, como marca, como companhia, na verdade, são as pessoas, né? Então, a primeira preocupação foi garantir que todos estejam bem, né? Então, que todos os funcionários estejam bem, que todas as pessoas estejam bem, da melhor forma possível, respeitando as orientações, os protocolos. Tem uma série de iniciativas da PepsiCo para isso, né, desde o início e até o momento, né? Então, afastar pessoas de grupo de risco, contratar pessoas adicionais conforme a necessidade, né, para continuar atendendo o que era necessário para o negócio. Enfim, né, ter os produtos disponíveis, doação de produto, uma série dava só o talk. Só esse tema já dava um talk. E
foi muito surpreendente. Quando tudo aconteceu, a gente se colocou numa posição assim, ok, como a gente ajuda, né? Como a gente faz alguma coisa relevante, né? Gatorade é uma marca que foi construída para ajudar os atletas, né? Profissionais, atletas de ponta, mas também atletas amadores, né? Pessoas como eu que de repente não são atletas tão de ponta assim, mas ajudá-los a conseguir exercer o seu melhor, né? Ter sua melhor performance através da hidratação, através de uma bebida funcional que traz ciência, né? E a gente observou que durante esse período, como você colocou, como tinha uma restrição de movimento muito grande, muitos profissionais de educação física ficaram sem atividade, né? E as pessoas precisavam continuar fazendo atividade física dentro de casa, né? Por uma questão de saúde, por uma questão de imunidade, por uma questão até de bem-estar emocional, né? O exercício ele tem muito esse papel na nossa vida, pelo menos na minha ele tem. Então a gente refez o plano rapidamente, a gente sentou com o time e falou, gente, estamos vivendo essa situação, atravessando, como a gente vai ajudar? Como a gente consegue ajudar as pessoas a continuarem a se exercitar, ajudar os profissionais de educação física a ter uma renda e continuar, dar luz para o trabalho deles e reinventar essa história toda. E aí nasceu o Vencer Vem de Dentro, né? Que a gente, Gatorade convidou profissionais de educação física, contratou para fazer as aulas, foi um mês de aula, todo dia tinha uma aula diferente, e as pessoas faziam aula online em casa com toda a segurança, né? E foi um projeto muito, muito bacana, porque a gente teve muita satisfação de conectar, não só com o consumidor, mas também com os profissionais. Então, foi muito gratificante, pessoalmente, né? E eu me identifico, porque eu fiz bastante exercício em casa, eu tenho um filho pequeno, então no final foi até bom, ele fazia comigo e tal, então foi divertido. Eu acho que todo mundo... Desculpa. Pode falar. É que você falou que você tem um filho pequeno e fez exercício em casa. Eu também. Eu tenho 2. Eu tenho um de 5 e um de 1 ano e 5 meses. Olha aí. Eu confesso que eu estava meio parada, assim, mas daí quando a gente começa a ver as tentações da pandemia, você quer comer, né? Você tá ali parado, teu corpo vai falando, por que não, né? Quer fazer as coisas. E eu comecei a me movimentar mais, entendendo a necessidade de voltar a fazer exercício e ter a participação deles realmente é muito bacana. Só queria fazer esse adendo de que realmente a gente teve que olhar para dentro e tentar entender como que a nossa realidade se adequava à necessidade do nosso corpo, né? E ter uma marca que ajuda a profissionalizar essa vontade da gente se movimentar é muito legal. Como esse projeto de vocês. Legal. Bom, vou deixar eles falarem um pouco. Não, imagina. Luiz, agora você. Conta pra gente qual foi o desafio. Desculpa, eu acabei cortando a Tati, né? Depois Não, relaxa, é um bate-papo. Tudo certo. Eu tô rabiscando o papel aqui com um monte de coisa para falar. Vamos lá. Não, mas legal. Acho que assim, primeiro, né, o setor de forma geral foi super impactado, né? Vocês imaginam uma empresa que depende 100% do ambiente físico para funcionar, que é a academia. As pessoas, enfim, né, vão para a academia para fazer exercício físico e, de repente, o seu grande ativo não está mais disponível para você usar, né, para você promover. Então, não dá para você vender matrícula nesse período. Não é uma coisa que vai ser ofertada para as pessoas. Então, qual que era o grande desafio? Conseguir continuar conectado com o nosso consumidor, com o nosso aluno. E aí a gente teve, enfim, 2 momentos aí desde o começo, né, desde lá de março, quando as unidades tiveram que ser fechadas, até agora, né, finalzinho de setembro, foi quando a gente conseguiu reabrir 100% das operações, né, no Brasil. Foi tudo abrindo faseado, de acordo com as permissões, de acordo com os decretos, de acordo com todas as particularidades possíveis. Estava dividindo com as meninas aqui o quão complexo é isso, né, quão difícil é essa operação, de terem coisas completamente diferentes acontecendo em lugares, às vezes, vizinhos, né, mas enfim. O primeiro momento foi o treino em casa, né, a gente incentivar, de certa forma, gente, cuidem-se, né, da saúde de vocês todos. Então a gente começou a promover uma série de lives todos os dias nos nossos canais, principalmente no Instagram e no YouTube. Os picos eram bem altos no começo, a procura estava muito alta, né, as pessoas queriam muito continuar se cuidando, enfim. Foi um baque, né, foi meio que, de repente, você tem tudo e agora você não tem nada, no que diz respeito a sair de casa e viver a sua vida normalmente.
né? Agora a sua vida é ficar dentro de casa, então você tem que tentar se virar com o que você tem aí dentro, né? E aí a gente começou a fazer as lives com os professores nossos, do nosso time mesmo. Criamos uma grade de conteúdo com 2 lives diárias, umas 10 e umas 19, aí de final de semana às 17, para levar aulas diferentes para as pessoas, né? Que é uma das ofertas que a Selfit tem como valor agregado diferencial de mercado, aí, de ter aulas, né, nas nossas unidades, não só os equipamentos para exercício físico, para musculação, mas aulas de dança, de Muay Thai, de ritmos, de alongamentos, enfim, todo tipo de aula. Nesse primeiro momento, as pessoas, enfim, treinarem em casa, e num segundo momento, né, conforme o cenário foi de certa forma melhorando, as operações começaram a reabrir, uma volta com segurança, né, que é o cenário que a gente vive agora, de toda forma, mostrando para as pessoas que sim, a academia é um lugar seguro, né, a academia é um lugar que está cheio de protocolos de segurança, né, desde a aferição de temperatura na entrada até álcool gel em todos os cantos e produto especial nos aparelhos para você limpar antes e depois do uso, interdição parcial de alguns aparelhos, de armários, chuveiros, enfim, por aí vai, né, uma série de coisas para tornar o treino o mais seguro possível, né? Então toda a nossa comunicação foi ancorada aí nesse protocolo. Também, além disso, sempre posicionando a Selfit como uma promotora de saúde, né? Não uma academia que está preocupada com a estética somente da pessoa, muito pelo contrário, né? A gente entende que o exercício físico ele é uma forma de aumentar a sua imunidade também. Não só a gente entende, como a ciência diz, né? Não estou inventando, não é a Selfit que está inventando, muito pelo contrário. Então, você fazendo mais exercício físico, você aumenta a sua imunidade, se torna menos suscetível a doenças, né? Então, tudo isso foi usado e tem sido usado no nosso discurso todos os dias, né, na comunicação, para dizer que não só é seguro, né, voltar a treinar na academia com todos os cuidados, bonitinho, de máscara e respeitando todos os protocolos, mas também que isso é importante para a sua saúde, não só física como mental também, né, de que o exercício também é um motorzinho para fazer você funcionar bem, não só o seu organismo, né, mas a sua mente também. Legal, legal. E Patrícia, como que foi para vocês? Eu acho que a Desinchar não tem exatamente o mesmo desafio que o Gatorade e que a Selfit, porque o consumo não necessariamente ele foi, né? É um produto, como que a gente categoriza? Não essencial. Não essencial. Como que a gente categoriza Desinchar? Como que foi para vocês? Como que foi, assim, como que isso mexeu no negócio da Desinchar, principalmente? E daí, a partir desse movimento no negócio, isso impactou a comunicação de vocês? Pra gente foi um pouco diferente aí do que a Tati e o Luiz viveram, né? A Desinchar, ela nasceu e ela tem uma missão muito forte que perpetua todas as iniciativas de marketing, que é a missão de tornar saúde algo simples. Tão simples quanto o hábito de tomar um chá, né? Então, tão simples quanto pequenos hábitos que vão mudar o seu dia a dia, e que saúde vai muito além do que a gente entende como saúde, né? Saúde, a Tati falou um pouco sobre isso, o Luiz também, ela é sobre a saúde mental, é a saúde física, a saúde psicológica, emocional, né? Saúde é um todo, é holístico. Isso, na verdade, para Desinchar, durante a pandemia, abriu uma oportunidade, diferente da dificuldade que as outras marcas trouxeram, né? A Desinchar já vem, desde sempre, com uma estratégia muito forte, muito pautada em geração de conteúdo de valor, e para a gente construir a marca e inserir o produto dentro de um conteúdo de valor. E o que a gente vê acontecer é que muito se fala sobre conteúdo, muitas marcas no mercado, né? Muitas empresas falam sobre conteúdo e produzem conteúdo, né? Mas nunca, como na pandemia, o conteúdo foi absorvido e o consumidor estava apto a interagir com os conteúdos, né? E por isso a gente viu boom de lives, boom de e-books, boom de cursos online gratuitos, né? A gente viu crescimento muito nisso. Para a gente foi uma oportunidade de uma estratégia que a gente já tinha bem consolidada, a gente trazer a atenção do consumidor, que agora estava muito mais apto a isso, né? Então, a gente também fez iniciativas voltadas para lives, né? Que acho que todas as marcas, grande parte das marcas fizeram. No caso da Desinchar, a gente fugiu um pouco do lugar de exercício em casa, porque não é nosso lugar de fala como marca, e existem outras marcas entregando conteúdos muito melhor preparados e relevantes nesse sentido. A gente trouxe outros conteúdos que cuidam da outra parte da sua saúde. Então, a gente trouxe
lives com life coaches, com psicólogos, a gente trouxe parcerias com outras marcas que falavam sobre sustentabilidade em casa, que falavam sobre autocuidado, né? Enfim, então a gente agregou outras plataformas aí falando do conteúdo de saúde como um todo. E fora isso, a gente tinha materiais e conteúdos que a gente já tinha trabalhado no passado e que exatamente por essa janela a gente poderia otimizá-los, né? Ter um repique desse material, que é o caso do Desinchar Academy. Desinchar Academy é uma plataforma de cursos online, de meditação, de yoga, de respiração, né? Das outras vertentes do bem-estar e do autocuidado a partir de hábitos, que a gente tornou gratuitos e abertos para o consumidor, né? O que aconteceu foi, a gente teve um boom de marca, a marca cresceu em top of mind, a marca cresceu em consumo, a gente tem crescido como empresa, muito porque para a gente, ao contrário no caso de Gatorade ou de Cellfit, abriu-se uma oportunidade. Então é um produto não essencial, mas é um produto que ajudava as pessoas a se autocuidarem dentro de casa nesse momento tão delicado. E foi importantíssimo vocês abordarem isso na comunicação de vocês, né? Em relação ao autocuidado, porque posicionar o produto para esse momento, para autocuidado, é essencial, aí passa a ser essencial. Exato. E assim, e é muito verdadeiro, né? Como a Desinchar já se pautou e a missão da empresa é tornar a saúde algo simples, não foi oportunista, né? É o que a gente já faz. Quem conhece a marca já interage com a marca, que não é pouca, né? Hoje em dia, já sabe que a gente vai muito além de um chá voltado para benefícios funcionais, né? Sim. Então, foi muito verdadeiro. E criou muito essa conexão com o consumidor. Bacana. E você acha, Paty, que ser multiplataforma é um caminho obrigatório para manter o engajamento com o público? Você não se limitar somente a uma plataforma? A gente teve aí... eu sei que a Cellfit trabalha com várias plataformas. A Tatiana falou sobre como ela conseguiu conectar os profissionais com o público e como isso foi interessante por meio de conteúdo, enfim. O que você acredita nessa questão de utilização de mais plataformas, daí do ponto de vista de comunicadora mesmo? Como que a gente pode se apropriar de tantas plataformas do mercado para poder gerar valor e engajamento? Acho que são dois grandes pontos, assim, dois grandes pilares. A multiplataforma, sim, é fundamental em qualquer estratégia e planejamento de marca, marketing, independente da etapa do funil, hoje. Hoje as plataformas, elas não são mais exclusivamente voltadas para uma etapa ou outra, falando de estratégia, elas são muito mais holísticas e elas são muito mais presentes na mão do consumidor, né? Então, você atinge diversos tipos de público, você passa diversos tipos de mensagem, você sente ao vivo o feedback do consumidor, né? Você sente na hora como está indo, o quanto a sua estratégia está sendo efetiva e pode fazer ajustes de acordo com isso. Então, aquele tempo todo moroso que a gente tem historicamente de fazer pesquisa, de conversar, né? De entender, demora 2, 3 meses. As plataformas digitais hoje trazem isso ao vivo, né? Muito vivo ali. Porém, o segundo pilar cada plataforma é uma plataforma. E isso é algo que a gente viu muito, a gente já vê na nossa operação há algum tempo, mas na pandemia, como as plataformas de redes sociais e de interação com o consumidor cresceram muito, isso ficou muito mais evidente, né? Mas cada plataforma é uma plataforma. A característica para TikTok, a forma como você se comunica, o tipo de mensagem que você passa é uma. O TikTok tem um tipo de consumidor que está ali para receber um tipo de conteúdo. Qualquer coisa que você faça fora dessa realidade destoa e se perde. E pode até ser um backlash para sua marca. É diferente de YouTube, que é diferente de Telegram, que é diferente de Pinterest. Cada uma tem a sua característica, né? E é importante toda estratégia levar em consideração a característica proprietária da plataforma que você está desenhando, né? Hoje, como são muitas, o consumidor não está mais em todas elas, né? Antes a gente sabia e tratava que quem está no Facebook, está no Instagram também, está no WhatsApp também. Hoje, quem está no TikTok é outra pessoa, com um perfil comportamental, psicográfico completamente diferente de quem está no Pinterest, de quem está no YouTube, né? Então, as pessoas escolheram suas plataformas, isso traz uma oportunidade para a marca de expansão, de awareness enorme. Só que precisa levar em consideração que cada plataforma tem a sua característica. Legal. Tatiana, como que vocês fazem com a Gatorade para escolher as plataformas que a marca vai ter presença nas plataformas digitais? Como que funciona esse processo de decisão do lado de vocês? Legal.
Bom, Gatorade, como eu estava comentando, ele tem uma essência muito forte de ajudar os atletas a performar da melhor forma, né? Sendo aí o combustível dos atletas para melhor hidratação. Então, existem vários canais que ao longo da história, Gatorade se conectou com as pessoas, né? Então, através de profissionais de educação física, então, vou dar um exemplo. Outra atividade que está acontecendo nos últimos meses, Gatorade tem um centro de pesquisa, né, que é o GSSI, que é o Gatorade Sport Science Institute. E tem conferências online dos conteúdos para abrir conversas de pesquisas, estudos científicos em relação à nutrição esportiva, hidratação esportiva, e aí para um fórum um pouco mais especializado, né? Então, essa é uma plataforma. Existe uma outra forma de conectar, por exemplo, que a gente fez nos últimos meses também, que é o Strava, né? Não sei se vocês conhecem, é um aplicativo que tem GPS, você pode fazer exercício. Então, também, nesse período, você pode fazer uma corrida virtual, então tem o desafio de o Strava com Gatorade, então você pode fazer uma corrida, a gente começou com uma de 3K, então você pode fazer subindo e descendo escada, pode fazer em lugares seguros, pode fazer na esteira, enfim, claro, sempre seguindo os protocolos. E agora a gente fez um desafio de 50K. Então, o Strava é uma outra forma completamente diferente de Para conectar. outro público, né? Para outro público. E se você olhar a vida do atleta, né, o ciclo ao longo da vida, né, muda muito. Então, um atleta adolescente, um atleta de 20 e poucos anos, um atleta mais sênior, um profissional, um amador, então vai depender muito, como você estava colocando, né? Cada plataforma vai ter um público, então a gente entende qual é o público e qual é o melhor canal para levar a mensagem e ajudar as pessoas a entender o papel de hidratação. Legal, obrigada. Luiz, quais são os maiores desafios na hora de criar um conteúdo que realmente traga valor e conecte, né? Marque público? Quais são os principais desafios na hora de entender qual é o conteúdo ideal para fazer a conexão? Pensando que, daí eu já vou chegar na Paty e na Tati também. Posso chamar de Paty, Tati? Claro, com certeza. Já vou chegar na Paty e na Tati, mas vocês falaram, né? A gente produz conteúdo específico em uma plataforma para determinado público. Maravilhoso, incrível. Para falar com especialistas, enfim, tá, mas como que eu tomo a decisão na hora de produzir esse conteúdo? Qual que é o direcionamento estratégico que eu dou para poder realmente conectar minha marca com esse público naquela plataforma decidida para essa comunicação? Boa. Acho que super se conecta com o que as meninas falaram, né? Acho que o primeiro ponto, eu nem coloco como primeiro, mas é o ponto zero, né? Que às vezes é super comum a gente achar que tá super claro, mas não tá, né? Que é entender a nossa própria marca, quem a gente é, o que a gente quer passar, qual que é a missão, qual que é o propósito, enfim, como que a gente vai resolver a vida do nosso público, né? De certa forma, ele tem alguma dor. E aí, qual que é a dor dele? A gente tá apto a resolver? A gente sabe como que a marca vai fazer isso? Né, o porquê a marca faz isso? Acho que antes de mais nada, né? O propósito dela, não só o como, mas o porquê. Aí a gente tem que ter os objetivos claros de negócio, né? Como que a gente vai fazer isso, o que a gente quer alcançar no final do dia. E aí chega no afunilamento da coisa, que é entender quem é essa pessoa, basicamente, quem é esse público que a gente quer se conectar, se ele é um jovem de 18 a 24, se é homem, se é mulher, se não tem gênero, ou se a gente precisa atingir, de certa forma, todo mundo, né? Ou como que a gente vai fazer um recorte dessa pessoa para entender aonde essa pessoa está, né? E qual é o canal que favorece a nossa comunicação de certa forma. Então, entender público, entender canal, acho que são os dois pontos principais, claro, sem antes entender a marca, né? Primeiro, entender a marca, saber qual que é o propósito de comunicação, saber, por exemplo, que Selfit tem a intenção de ser muito mais que uma academia, né? De ser um protagonista, vamos dizer assim, né? Na jornada de vida da pessoa, né? Se conectar a essa jornada de vida, já diz muita coisa. Já diz que eu não quero só falar de exercício físico, né? Que eu quero falar de outras coisas que dizem respeito à saúde física e mental da pessoa, né? A gente tem parceria com plataforma de saúde mental, né? Que enfim, o nosso aluno pode ter um benefício lá de ter consulta com psico por mês. Enfim, tem uma série de iniciativas que a gente consegue se conectar, né? Pensando em diferentes canais que a gente tem. Então,
o grande desafio é entender esse público, saber aonde ele está, né, e o que ele quer ver e como ele quer ver. Né? Puta, é super difícil a gente conseguir conectar tudo isso. Né? Eu poderia resumir em 3 pontos. Entender o público, entender o canal e conectar tudo. Fácil. Né? Super tranquilo de fazer. Beleza. Paty, você concorda com ele, Patrícia? Patrícia, eu concordo, já fico íntima porque eu tava tanto tempo só fazendo reunião com uma pessoa, ou então com o mesmo time, que agora que eu tô falando com pessoas, assim, né, do mercado, eu falo com pessoas do mercado, mas é uma reunião ali e tal, assim, quando eu tô tendo um papo, né, de mesa, assim, eu já fico íntima das pessoas. Paty, você concorda com ele? Você concorda que é fácil, assim, a gente conhecer? Olhar para dentro, olhar para fora. Vamos lá. Simples assim, né? É tranquilo, assim. Não, eu concordo super. Eu acho que, assim, no caso dessas 3 marcas que a gente está falando aqui, né, que o propósito da marca, a missão, né, e o que a gente entrega para as pessoas é muito claro, isso fica muito mais fácil, né? Muito mais difícil quando é um pouco mais nebuloso, assim. E basicamente, assim, o Luiz falou algo que eu defendo muito ao longo aí da minha carreira, sempre que eu converso com as pessoas, que é a raiz de tudo é o planejamento, né? A raiz de tudo é definir a estratégia, né, para onde você quer ir e fazer um planejamento conciso. A partir do momento que você definiu um planejamento, uma visão de marketing falando, né, você definiu um planejamento aonde você quer chegar, conectar tudo é muito mais simples, né? Porque a partir do momento que você entende o seu consumidor, aí era o que o Luiz estava falando, o papel de cada plataforma, né? Então a gente sabe que TikTok é muito mais sobre entretenimento, a gente sabe que YouTube é muito mais sobre conteúdo relevante, a gente sabe que Instagram é muito mais sobre awareness. Você conecta cada plataforma na sua etapa do funil ali, bom e velho funil, que a gente já conhece há tanto tempo, né? Então, e constrói a partir disso, né? Então, parece simples, sempre parece simples e sempre tem as suas complexidades no caminho, né? Mas uma vez que você entende seu propósito e define um planejamento estratégico, né, super assertivo ou mais assertivo que possa ser, né? Hoje a gente está em cenário de pandemia, tudo muda o tempo inteiro, o consumidor muda o tempo inteiro, o mercado muda, né? Então é muito na base do teste, né? Do erro e acerto. Fica mais fácil conectar tudo isso, né? Faz mais sentido na tática como você conecta tudo isso. Sim. Paty, você trouxe essa questão de entender em que parte do funil esse conteúdo se conecta, esse público pode ser inserido, né? Entender qual o momento que a gente consegue abordar esse público. A gente teve no nosso painel anterior, no primeiro painel de hoje, que era sobre reinvenção do streaming na pandemia, o co-CEO da FBIS, o Fernand, e ele destacou muito essa questão da produção de conteúdo estar relacionada à etapa de consideração do funil. Aí eu queria saber de você e depois eu queria saber da Tati o que vocês acham sobre isso, pensando que é tão importante para vocês, óbvio, existem produtos, acho que vocês são top, né, no mercado, dentro do segmento de vocês, não tem o que discutir, existe uma relevância gigantesca do ponto de vista de produto, mas ainda assim é preciso trabalhar a consideração. Vocês concordam com ele sobre essa questão de que existe uma grande fatia de conteúdo que tem que ser produzido dentro da etapa de consideração? Então, da minha visão... Você pode discordar, ele não está aqui para... Eu concordo, eu acho que sim. A minha visão hoje, até por uma característica do ambiente que a Desinchar está inserida, que é o segmento de startups, eu acho que muito do que a gente conhece conceitualmente como verdades absolutas já não são mais verdades absolutas. E que é tudo muito variável. Quando você fala que, por exemplo, uma plataforma precisa, ou necessariamente, como uma verdade absoluta, ela está dentro da etapa de consideração, eu não vejo como necessariamente isso verdade. A gente vê inúmeras marcas que nasceram e cresceram, hoje em dia, dentro de rede social. Né? A Desinchar é um caso. A Desinchar nasceu e cresceu dentro de Instagram. Então, a etapa de awareness aconteceu dentro do Instagram. E era conteúdo. A gente vê... E era conteúdo, né? Era conteúdo, era influenciador, tinha mídia, claro, mas muito do awareness foi feito dentro do Instagram, assim. Então, eu acho que, assim, verdades absolutas hoje, principalmente agora, pós-pandemia, que está tudo numa fase gasosa de adaptação,
as verdades absolutas já não são mais tão verdade assim. Eu acho que depende muito do cenário do planejamento e do momento da marca, enfim. Essa é a minha visão, não sei se a Tati concorda. Aí eu quero saber da Tati, porque Tati, eu sou uma consumidora assídua de Gatorade, tá? Na minha casa não Eu falta. também. E eu não vou legal. mentir. Não, Olha e eu não aí. vou mentir, porque olha aqui, o que eu tava tomando. E Olha não foi aí. proposital, eu realmente tava tomando. Eu sempre tô tomando. Gatorade faz parte da minha vida também, Tati. Não, e eu não sou nem atleta, como eu falei, assim, o meu exercício principal é correr atrás de criança, né? Já é um baita exercício. Que é um baita de um exercício, né? Não tira isso de mim porque tá errado. Então, eu preciso de Gatorade para eu poder me manter. Não, mas pensando que Gatorade hoje existe um desafio, né? Quando eu vou comprar Gatorade, existem outros produtos que querem se parecer. E eu compro a marca porque eu já conheço, já cheguei a experimentar outros que tinham uma proposta similar, enfim. O que você acha dessa questão da produção de conteúdo estar voltada para consideração mesmo, como eu estava falando com a Paty? Faz sentido para vocês, para o produto de vocês, pensando que cada vez mais aparecem concorrentes querendo trazer a mesma proposta, querendo trazer a mesma solução e, de novo, sem a mesma história, né? Mas querendo trazer... Gente, eu juro por Deus que a garrafinha não foi de propósito, ela está aqui comigo desde o primeiro painel. Eu devia ter vindo com uma camisa do Selfie e com uma xícara de desinchada. Eu ia fazer um product placement completo. Não, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Eu acho algumas coisas, tá? Eu acho que uma coisa interessante é quando a gente acha que entendeu como a coisa funciona, a coisa já mudou, né? Tá todo mudando com uma velocidade muito rápida. Então, eu gosto muito da mentalidade de testar e aprender, né? Você testa, você aprende, você ajusta. E eu acho que o nosso desafio é fazer isso cada vez mais rápido, né? Isso é um ponto. O outro ponto eu acho que essa coisa de você se conectar é uma mistura de arte e ciência. Tem uma parte que é você entender os números, ver os KPIs, né? O seu objetivo de negócio, etc. Outra coisa é você entender o propósito, qual é a essência, né? Acho que como colocar aqui, qual é a dor, né? Como que você pode ajudar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu vejo que a equipe, o time, todo mundo trabalha muito apaixonado quando você tem uma causa verdadeira, que é uma causa que você se identifica. Quando você fala, o que eu vou fazer de melhor aqui para ajudar o mundo, pelo menos um pouquinho aqui no meu pedacinho, o que eu puder fazer, como eu vou conseguir deixar um legado, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que você vai testando, você vai aprendendo. É difícil ter certezas, mas a tentativa, sem dúvidas, ela é o melhor caminho. E tentar fazer sempre uma coisa bacana. E vai trazer a resposta, né? A tentativa sempre vai trazer a resposta. Legal. Luiz, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiraram desse momento? Pensando que agora você compartilhou no começo, né? Do painel que vocês estão reabrindo, e daí tem toda a questão de, beleza, como é que eu abro aqui numa cidade que está do lado da outra, que na verdade está com uma condição diferente, e o headcount, e como é que eu faço, e como é que fica as estruturas, e como é que eu faço essa comunicação. Eu sei que vocês têm um cuidado. Eu tenho achado os temas dos podcasts, eu ainda não tive a oportunidade de escutar, peço até perdão, né, para o cliente. Mas eu tenho achado os temas dos podcasts de vocês incríveis, então a marca conseguia essa sensibilidade de falar, olha, aqui no podcast eu vou falar sobre esses assuntos que não tem nada a ver com as aulas que eu estou dando online lá no meu YouTube e com as lives que eu estou fazendo. O que ficou de aprendizado para vocês nesse momento de pandemia? Acompanhei um pouquinho o desenvolvimento da parte digital, a gente trabalhou bastante juntos, mas eu quero saber de fato o que ficou intrínseco, assim, de que, olha, a gente não pode mais fazer isso, ou a gente não pode mais deixar de fazer isso depois desse momento que a gente passou. Primeiro, conectando um pouquinho com o que a gente estava falando antes sobre a importância de conteúdo, né? Eu tenho muito nesse background de que o conteúdo é super importante, né? Tenho, enfim, duas casas que eu passei por aí antes da Selfie que tem completamente nada a ver, né, com o trabalho da Selfie, são Cacau Show e Fini.
completamente no oposto, né, para ser mais exato, consumo, né, de produto, mas que ressaltava muito a importância do conteúdo, de você estar ali presente, não só na rede social, mas na vida, né, da pessoa com quem você quer falar. E a gente, enquanto academia, né, e num momento em que a gente estava com operações fechadas, né, de toda forma, a gente teve que completamente reaprender a maneira de fazer conteúdo, né? Então a gente teve que ir para canais completamente diferentes, como o podcast, é um exemplo, né, e de reforçar pontos do nosso blog, algumas matérias que a gente jamais poderia talvez pensar em fazer, né? Não só pensar em SEO, mas pensar em relevância mesmo de conteúdo. Né? Não quero só aparecer nas buscas do Google, não, quero mostrar que a marca também pode ser um publisher interessante no que diz respeito a informações sobre saúde, sabe? Então essa maneira de refazer, de pensar conteúdo é um negócio completamente novo no nosso mercado, né? A marca enquanto produtora de conteúdo e não só fornecedora de estrutura, né, de um ambiente físico, muito pelo contrário, romper a estrutura desse ambiente físico, essa barreira é o grande desafio do momento, não só para a gente, mas para o setor como um todo, né? Então, a gente está olhando muito para o ambiente online e aprendendo muito com o que acontece todos os dias nele. E essa frase de que não existe mais verdade absoluta, ela é super real, né? Que as meninas comentaram. A gente vive um jogo que muda completamente toda hora, né? E aí, enfim, as meninas têm tempo de mercado, a gente também. Dá para falar e citar um exemplo do Facebook, que é o exemplo que todo mundo tem na cabeça, que lá atrás, coisa de 8 anos atrás, 2012, 2013, era muito legal a gente ter uma base de fãs enorme, né? Então, ter lá milhões de fãs, era legal pra caramba, puta, tem um monte de fãs no Facebook, legal. Aí o Facebook bota uma regra na mesa, gente, agora não é mais fãs que é legal ter, é engajamento. A gente tem que ter bastante gente que curte nossos posts, que comenta o que a gente fala. Beleza, aí a agência monta o plano, a gente compra engajamento. Aí passa mais um tempo, o Facebook, a gente, não é mais isso não, agora é alcance. Tem que chegar nas pessoas e despertar o awareness delas, tá? Legal, e a gente vai jogando o jogo conforme a regra vai mudando toda hora, né? E aí amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Não dá pra gente simplesmente acreditar que existe uma verdade absoluta, a gente tem que testar e errar, então super corroborando com o que elas falaram. E de que a gente aprende todo santo dia, né, com as coisas. Não tem mais como a gente não levar esse momento de pandemia em conta para o segmento de academias e de saúde como um todo, né? A gente foi muito impactado, claro, como boa parte do mercado, não dá para falar que não. E a gente foi completamente provocado, né, a acelerar esse processo de transformação digital. Assim. Então, beleza, a academia vai continuar sendo o ativo principal, jamais vai deixar de ser. A gente é uma rede de academias, mas a gente tem muito mais produtos que a gente consegue ofertar para a pessoa. Né? O nosso aluno pode baixar um aplicativo que ajuda ele a treinar em casa, é um aplicativo que ajuda ele a fazer um acompanhamento nutricional também, né? Então são produtos que a gente também oferta e vai agregar isso nos planos muito em breve. Então tem possibilidades aí que a gente consegue enxergar no futuro muito próximo, ou seja, nesses próximos dias, semanas, meses, e coisas aí para os próximos anos que a gente está aprendendo agora, tipo, cara, o mundo mudou completamente. E aí, o que a gente faz agora? Né? Não dá para simplesmente encarar e esperar que as coisas voltem a ser como elas eram antes, porque elas não vão ser. Então, se a gente quiser ver resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas completamente diferentes, né? E esse aprendizado para a gente agora ele tem sido fundamental, né? Por mais doloroso que tenha sido, né, para todo mundo, não vou falar, nossa, é uma baita oportunidade. Não é, bicho, não é oportunidade. Não é oportunidade que a gente queria ter, não, cara, de verdade. Ninguém, né? Ninguém queria ter. Ninguém queria, mas já que ela veio, a gente tem que encarar de frente e partir para cima, né? E foi isso que a gente fez, não só Selfit, mas acho que o mercado, né, como um todo, o segmento de marketing tem feito iniciativas incríveis, assim, puta, eu acompanho demais o trabalho da PepsiCo de coisas maravilhosas que têm sido feitas. Então, acho que é um aprendizado para o mercado de forma geral. Assim, problema enorme, oportunidade que ninguém queria ter, né, mas que a gente está super aprendendo com ela todo dia, porque o jogo muda toda hora, e não é o Facebook, né, é a vida. E você acredita que esse aprendizado vai perdurar, Luiz? Porque a minha próxima pergunta para os três é se vocês já estão projetando as estratégias e pensando no momento pós-pandemia, ou se vocês acham que ainda assim vai ser um reaprendizado. A gente está falando muito aqui sobre, né, a gente tem que aprender toda hora, porque toda hora a regra do jogo muda e não tem nada que é verdade, né? Nada é verdade absoluta, porque a gente tem que se adaptar ao momento que a gente está vivendo. Como que vocês encaram o pós, né? Vocês acham que tudo que a gente leva, tudo que a gente fez agora, a gente leva para frente e tenta evoluir? Ou vocês não estão pensando nisso ainda? Vocês estão pensando em como manter as coisas que foram feitas? Enfim, quero saber de cada um. Aí, para a gente finalizar, é a minha última pergunta, a gente vai abrir para perguntas do público. Se vocês já estão projetando estratégias ou se vocês acham que, de novo, vai ser um reaprendizado, assim.
Eu acho que vai ser um reaprendizado, tá? Porque aqui pra gente mudou. Já falando eu como profissional de comunicação também, né? Eu vou falar, chegou a pandemia, a gente achou que ia ser uma baita de uma pandemia. Não pode ser pandemia, a gente muda todas as coisas, beleza, também deu certo. Acabou a pandemia, o mercado mudou de novo. Eita, meu Deus, e agora? Vamos aprender de novo a fazer de diferente. Enfim, mas esse é o que eu acho, mas eu quero saber, não tá ninguém para saber o que eu acho, vocês, eu quero saber o que vocês acham. Vamos reaprender. Não, a gente quer saber, sim, que você acha. Imagina, vamos reaprender ou não vamos reaprender? Vamos pegar o que a gente fez agora e evoluir em cima disso. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, né? Acho que o que a gente está fazendo agora é, de certa forma, uma disrupção muito grande do que era feito antes, né, no mercado. Coisas que a gente não pensava em fazer, ou talvez que a gente pensasse em fazer daqui a 5 anos, a gente teve que fazer em 5 meses. Né? Foi muito o plano de JK lá em Brasília, né? Do tipo 50 anos em 5, né? A gente fez 5 anos em 5 meses. E não dá para, de certa forma, jogar fora, mas eu tenho certeza absoluta que vai exigir novos aprendizados, né? Quem esperava que o TikTok fosse ser esse boom, uma coisa de 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Ninguém. E assim, a gente tem que aprender a se comunicar com a galera que tá ali. E quem sabe o que vai aparecer no próximo ano? Qual vai ser o próximo país a jogar a rede social 1 bilhão de usuários no mundo? Não sei. Sei lá se a Índia vai inventar alguma coisa depois da China. Né? Quem que vai acender? Não dá pra gente ter muita previsão do que vai acontecer. O que dá pra gente saber é que sim, a gente vai ter que reaprender muitas coisas, ou aprender coisas que completamente não existem, né, daqui pra frente. Então, coisa que, sei lá, meus filhos, né, eu tenho um casal de gêmeos, então sim, também pratico o exercício de correr atrás de filhos pequenos dentro de casa. Então, coisa que eles fazem de, sei lá, olhar pra televisão, ver o Netflix passando e passar o dedinho na tela, como se eles estivessem fazendo no celular, sabe? Que pra gente não faz muito sentido, mas na geração deles, quando eles tiverem a idade de, sei lá, 15, 16 anos, cara, vai ser completamente diferente, vai fazer sentido pra gente, e pra gente não, vai ser o contrário, né? Eles vão ver coisas tipo, cara, pai, por que você faz isso? Tá louco? Não faz sentido, né? Então, o jogo vai mudar completamente, assim. E eu fui muito longe falando de quando eles tiverem 15, porque eles têm 3. Porque o crescimento vai ser consideravelmente muito mais me dá um exponencial do que já, isso, né? Também tenho palpitação. Eu tenho assim. Porque, não, é que o meu filho de 1 ano e meio, ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Tipo, ele sabe, né? Sim, meus filhos sabem o que é Amazon e o que é Netflix. Muito mais rápido do que o de 5 ele aprendeu. Muito mais rápido do que o de 5. E então, gente, é assustador, né? Pensar. Porque meu filho de 5 chega, a mãe viu um negócio no TikTok ali, nem sei como é que funciona. Não, e vai além, né? Então, por exemplo, para nós, home office, de alguma forma, já fazia sentido, esporadicamente, etc. Na geração anterior à nossa, home office não fazia o menor sentido. Para a geração dos não filhos, vai ter. Vai ser como assim para o escritório? Escritório, tipo, vai mudar muito. Assim, a pandemia acelerou muito a mudança, né? Exato. Legal. Paty, já que você trouxe esse comentário aí do home office, o que leva? O que leva e o que vai ter que aprender de novo? Eu vou muito na linha ali do que o Luiz falou, assim, eu acho que o aprendizado vai ser constante, é tudo muito incerto, eu não escreveria na pedra que o que a gente aprendeu até agora a gente vai continuar usando num futuro próximo. A gente viu lives explodirem no YouTube ou no Instagram no começo da pandemia e, nossa, um novo modelo de shows nasceu e depois caiu. A gente vê, nossa, o Netflix explodiu e tá caindo mais, agora a gente recentemente saiu a notícia que a Globoplay passou o Netflix no Brasil. Então, é tudo muito incerto, assim. O que eu acho que vai se manter é esse aprendizado constante, tentativa e erro, aprende, tenta, adapta, muda, testa, esse ciclo de PDCA, né, falando aí, citando, nunca vai acabar. Eu acho que essa é a única coisa que se mantém. De resto, eu acho que tudo que a gente fez até agora como profissionais de marketing foi no modo sobrevivência. Foi, dá para fazer o que dá para fazer agora, encontrando lacunas, insights e possibilidades. Eu, como profissional de marketing, a gente desinchar, está olhando para o futuro, sim, já está olhando para um pós-pandemia, já está montando um planejamento estratégico, cientes de que são todos pilares extremamente frágeis, que podem cair e mudar tudo a qualquer momento. Então, nada do que a gente está fechando
como planejamento estratégico que seja muito consolidado, muito bruto, difícil de mudar. Porque a gente sabe que não dá para tomar como verdade, e o que a gente decide hoje vai ser uma verdade daqui 2 meses, né? Ainda vai ser o mesmo cenário daqui 2 meses. Sim. Legal. Tati, como que você finaliza essa questão? Porque Olha, a Patrícia falou, ó, estamos fazendo, mas a gente sabe que pode ser que a gente amasse tudo e jogue ali no canto depois. Fazer de novo. Sim. Basicamente é isso. Sim. Basicamente. Mas aqui com a mão esquerda, com a canhota, porque pode ser. Porque pode ser que a direita precise faz fazer um outra rascunho. coisa. Olha, é um desafio, sem dúvidas, né? Tentar prever o que vai acontecer aí nos próximos meses. A gente trabalha com cenários, né? Possibilidades e a certeza de que tudo pode mudar. Assim, não tem... Bem em linha com o que a turma trouxe aí, não tem muito o que falar de diferente. E eu acho que o principal é ter a sensibilidade em relação ao momento, né? Eu acho que o principal é tentar entender a situação, compreender como as pessoas estão se sentindo e quais são as melhores decisões para todo mundo como um todo, né? Para a humanidade como um todo. Acho que é por aí. E não é fácil, de fato, né? Mesmo em casa, assim, eles estão falando ano que vem, eu falei, gente, eu estava pensando outro dia, e aí, coloca, né, no curso de não sei o quê, o meu filho, não coloca, não sei, escola, né? Porque... Como é que você escolhe uma escola nova? Não tem como, porque você não sabe se vai ter escola. É muito doido, né? Então, é difícil, acho que mas a gente tem que planejar, né? A gente tem que fazer nosso papel. Então, vamos trabalhar com cenários e possibilidades. Possibilidade 1, possibilidade 2 e vamos em frente. Legal, legal. Antes de eu abrir para perguntas, tá? Eu queria ler um comentário que eu achei muito interessante. A Marcela mandou um comentário falando que ela acordou tomando desinchar, aproveitou para escutar o episódio 14 do podcast da Cellfit. E nesse momento ela está tomando e degustando e se hidratando com Gatorade. Então, olha aí. Pegou bem o espírito do nosso último painel. Bom, e daí a primeira pergunta, a gente tem uma pergunta do Leandro, que é sobre qual é o maior desafio para se manter competitivo na produção de conteúdo em um cenário onde grandes marcas estão indo para esse formato. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso já, né, de você conhecer a tua própria marca, o teu próprio público. Acho que isso traz uma resposta já para essa pergunta. Mas o que mais algum de vocês gostaria de adicionar a isso que a gente já falou? Sobre o conhecimento de marca, conhecimento de público, entendimento de negócio. Eu acho que eu gostei muito que o Luiz trouxe essa questão de que você tem que entender teu negócio também para você direcionar a tua comunicação, né? Não adianta você entender só como que teu público está consumindo se você não sabe aonde você quer chegar com isso. O que mais que a gente pode adicionar? Eu tenho um ponto que eu vi uma vez numa palestra do Gustavo Caetano, da Samba, que eu achei maravilhoso e eu, enfim, guardei para a vida e levo muito em conta em qualquer sessão de planejamento para falar de conteúdo. Quando uma marca quer se tornar publisher, não só uma marca, tá, mas uma pessoa, né, um criador de conteúdo qualquer, quer se tornar publisher e dizer aquilo que pensa e quer criar um diferencial competitivo com alguém, precisa de 3 coisas. Ele precisa, primeiro, ser relevante, né, ele tem que saber do que ele está falando, né, não pode falar à torta e à direita sem saber do que se trata. Ele tem que ter qualidade, ele tem que falar bem, né, não é só falar, mas falar bem. E ele tem que ser raro, ele tem que encontrar uma maneira rara de fazer isso, uma maneira, enfim, que seja, de certa forma, um oceano azul no mercado ainda. Né? Falar de saúde, muita gente fala, sei lá, ser uma academia, muita academia né? Ter qualidade, várias academias têm, é um preço muito alto. Onde que a Cellfit encontra um oceano azul nesse meio, nessa maluquice toda aí? Então é aí que está, de certa forma, não é o segredo, né? Mas é aí que está, de certa forma, a maneira de tentar buscar essa relevância aí no mundo do conteúdo. Relevância, qualidade e raridade. Raridade, isso aí. Muito bom, muito bom. Eu diria muito disso também, assim, profissionalmente, né, como profissionais de marketing, a gente sempre olha como outras marcas concorrentes, diretos ou indiretos, estão se posicionando, né, para encontrar o seu oceano azul ali. E eu acho que quando a gente fala de conteúdo, esse desafio é um pouco maior, porque não necessariamente você está falando apenas de marcas concorrentes diretas ou indiretas, né?
Não está falando de conteúdo, por exemplo, citando aqui o Luiz e a Tati, academia em casa. Tanto o Luiz quanto a Tati falaram sobre isso, né? Um segmento de academia, um segmento de isotônico. Segmentos diferentes. Então, o grande desafio é encontrar exatamente onde você pode falar com propriedade, se diferenciando quando o mercado já não é mais só o mercado que você atua de faturamento, especificamente, né? Então, é um pouco sobre isso. Legal. Tati, eu tenho uma pergunta direcionada para você, para a gente encerrar o nosso painel. Passou muito rápido. O Renan... Passou rápido mesmo. O Renan está perguntando como que foi a criação do desafio branded do Gatorade no Strava, pensando em um cenário de que a marca tem investido tanto em conteúdo. Ele perguntou como que foi a criação desse desafio e, enfim, ele quer saber um pouquinho mais sobre esse case que você contou pra gente um pouquinho antes. Legal, muito legal. Bom, o desafio do Strava surgiu muito dessa necessidade de reinvenção também dos modelos de corrida, né? Gatorade sempre patrocinou e teve um papel ativo aí em corridas de rua, né? No time de Gatorade você tem uma área de Sports Marketing que lidera todos esses eventos, patrocínios, toda essa parte de marketing esportivo mais direcionado. E surgiu a necessidade de, a gente não pode se encontrar fisicamente. Como a gente continua motivando, inspirando, porque é sobre isso, né? E o que a gente observou é que alguns atletas, o lance também das corridas e das provas é você se conectar, né, com as pessoas de alguma forma. Então, o desafio veio dessa necessidade e o Strava ele traz essa solução com o GPS de você poder fazer a corrida, por exemplo, nas escadas do seu prédio, né? Então, ou na esteira, né? Enfim, então, traz uma solução para uma necessidade real, para uma dor real naquele momento, que cara, eu amo ir aos eventos de corrida, eu não quero deixar de ter, né? Então, daí nasceu o desafio Strava. Legal, bem bacana. Obrigada por compartilhar. Gente, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo de vocês, por vocês aceitarem compartilhar com a gente um pouquinho desse momento tão louco que a comunicação está passando. Parabéns, tá? Pelas iniciativas de todas as marcas. Eu acho que fiquei bem contente de saber um pouquinho mais de como cada marca está lidando com esse momento. Então, fica aqui o meu agradecimento da NZN pela participação de vocês, tá bom? E espero que a gente possa conversar em outros momentos também, né? Que agora que a gente já tá íntima, né, Tati, Luiz, eu vou participar de alguma reunião nossa, você já tá em casa, Tati, depois a gente fala. Manda tá bom? Gente, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Foi uma delícia. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, eu adorei. Obrigado. Vou ali tomar meu desinchar e o meu Gatorade e escutar o podcast, voltando para Curitiba, que eu volto para Curitiba hoje. Boa. Então tá bom, gente. Muito obrigada, tá viu? Bom. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. E para vocês que estão assistindo a gente até agora, chegamos ao final da nossa jornada, do nosso NZN Talks. Eu tô tão feliz com esse evento, com essa quantidade de conteúdo incrível que a gente produziu. Muito feliz. Quero agradecer vocês que assistiram a gente. Quero agradecer todos os nossos convidados que foram incríveis, maravilhosos. Eu já tô pensando aqui, coitado do meu time, gente. Quero agradecer meu time, quero agradecer a produção. Obrigada, produção. Obrigada. Obrigada, time de marketing. Obrigada, Marketing Intelligence. Um beijo. Gente, querem conhecer um pouquinho mais a NZN? A gente trabalha no mercado de mídia há 20 anos, a gente produz conteúdo, a gente ajuda as marcas a crescerem dentro do digital por meio de conteúdo. E tem aqui o link do nosso site para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Até o próximo evento. Obrigado pela companhia. Um beijo.